das maquinetas de cartão de crédito e débito pelos pequenos comerciantes é muito onerosa e compromete a saúde financeira deles. O governo federal, há 2 anos mais ou menos, baixou uma medida para baixar os custos do uso dessas máquinas. Mas o resultado não corresponde às expectativas criadas naquela época. Quem fala sobre o assunto é o deputado José Humberto, do PHS Mineiro. O Palavra Aberta também é transmitido pela Rádio Câmara FM. Deputado José Humberto, eu me lembro dessas medidas que o governo anunciou na época, faz uns 2 anos, que em julho de 2010, por aí, e havia uma expectativa, porque eu falei dos pequenos comerciantes, porque eles reclamam mesmo, né? Às vezes eu converso, pergunto, para que é isso? É caro para nós, não é? A gente é obrigado, às vezes, a repassar para o nosso cliente, aí a gente perde cliente. Quer dizer, cria-se uma espécie de uma cadeia, né? Uma situação desse tipo, que no fundo, prejudica o consumidor final. Com certeza. Quer dizer, o governo tomou a iniciativa, mas parece que as coisas não chegaram ao ponto ideal, né? Não, né? Ainda não, Inimar. Primeiramente, cumprimentar os nossos telespectadores, TV Câmara, Rádio Câmara, dizer que esse é um problema sério, né? O Brasil tem uma luta constante para combater o custo da produção, o custo Brasil, que afeta a nossa competitividade. E chegar a padrões de competição global é uma necessidade absoluta. Claro. Né? Então, aí nessa esteira a gente vê a desoneração da folha, o combate aos juros, agora se anunciando a questão da energia, tentando reduzir, né? Preço da energia, tudo muito polêmico, mas, enfim, essa questão dos meios de pagamento, imagina que cada vez mais o mundo inteiro paga através de meios eletrônicos e umas poucas empresas recebem a intermediação. E aqui no Brasil, isso é legítimo, é um negócio. Mas aqui no Brasil, essas taxas chegam a ser 4, 5 vezes maiores do que as praticadas nos países mais avançados. Né? E é sobre isso que eu venho falar no Palavra Aberta. Mas é curioso, né? O senhor estava falando até antes do programa, que são praticamente 2 empresas que controlam todo esse setor dos cartões, né? Desses cartões usados ali no comércio, né? Então, é como se fosse um duopólio. Agora, Sim. É curioso, a gente sempre fala, nós temos que ser mais competitivos, o capitalismo moderno, mas só o capitalismo moderno que a gente está vendo em vários setores no Brasil, a aviação comercial, são 2 empresas praticamente, Sim. agora 3 talvez, nessa área do cartão aí, são 2 empresas. Sim. E está tudo assim, elas são formadas cada vez mais maior ritmo, Uma conglomerados, concentração. concentração. Daí a aí diferença entre o capitalismo selvagem, não regulamentado, com o capitalismo moderno, né, que é com a presença de um Estado que regulamente essas questões. Então o papel do Estado é cada vez mais crucial nessa regulamentação. E é isso que nós esperamos, né? Porque não há como aceitarmos que essas empresas lucrem com essas operações 4 a 5 vezes o que as próprias operações no exterior, em países da Europa, dos Estados Unidos. Né? É impossível se imaginar que nós sejamos obrigados, pequeno varejo, grandes redes, temos que ter diversas maquinetas pagando aluguel e taxas exorbitantes para atender reservas de mercado. Porque a reserva de mercado impõe uma condição desfavorável para a negociação da tarifa. Né? Então, é isso que se trata e nós esperamos que o Banco Central, as secretarias, né, de assuntos econômicos, esses órgãos reguladores e até a Câmara Federal, o Congresso, venham intervir nessas questões para regulamentar melhor esse mercado. O governo tem bala na agulha para enfrentar isso? Tem. O governo tem essa bala na agulha e acredito que irá fazer. Eu acredito que a presidente Dilma irá fazer qualquer coisa e cabe a nós aqui fazer que esse eco, né, essa demanda do setor produtivo ligado, está aí as entidades representativas dos varejistas, mas o interesse é do consumidor, que afinal de contas é quem paga a conta. Uma vez, um presidente da República, deputado Zé Humberto, um presidente da República disse que às vezes ele definia questões, emitia ordens e falou assim, mas aqui no Brasil, nem o presidente da República consegue que sua orientação seja seguida. Nós ficamos angustiados com o timing das nossas respostas. É sempre muito lento.
E nós temos pressa, né? Eu acho que nós vivemos um momento histórico, mas que o mundo Brasil está muito rápido, né? E nós estamos perdendo algumas oportunidades, né? Então, espero que o governo seja ágil, porque o tempo demais já se passou. Há muitos e muitos anos, essas taxas já são totalmente proibitivas no Brasil. Isso retira a renda da população, de todas as camadas sociais. Transferência de renda. Até o flanelinha usa a maquineta de transferência eletrônica hoje, né? Transfere para... Tá. Ele usa a maquineta, mas ele cobra R$50, às vezes, no Teatro Municipal do Rio, em São Paulo. Quer dizer, olha o que acontece. Olha como ele sobe o preço. Sobe o preço e o consumidor paga a conta. O consumidor está pagando. E aí nós servimos de chacota para os americanos dizer que o brasileiro aceita muito pacificamente pagar preços por produtos industrializados, né, que estão embutidos nesses preços, o chamado custo Brasil e outras questões que nós não vamos chegar aqui agora nesse momento. Deputado, o que a Câmara dos Deputados pode fazer, digamos, em termos de contribuição para solucionar isso? Quer dizer, há alguma possibilidade da Câmara dos Deputados intervir nisso? Acredito que nem precisaria, caso fosse uma intervenção do próprio governo, talvez do Banco Central, dos órgãos reguladores. Mas cabe a nós fazer aqui eco àquilo que é o apelo da sociedade, né? Então, nós queremos, no mínimo, sensibilizar o governo federal para tomar as atitudes, porque não há necessidade. Agora, se pelo menos cada uma dessas bandeiras fosse necessariamente aceita, né? Outra credenciadora que não fizesse parte desse duopólio de duas grandes empresas que fazem, que detêm 90% do mercado, eu acho que nós estaríamos rompendo com essa reserva de mercado e já seria um grande início. Nós temos problemas sérios com também os vouchers, os tickets de alimentação, os vales refeição. E tem muitas distorções nesse mercado e eu gostaria de lembrar uma coisa, Neymar. Parece que é pouco, mas tudo que essas empresas pagam, pequenos varejos, prestadores de serviço, pela intermediação desse serviço, o valor total, o volume total, chega a ser 4,5 vezes o que essas mesmas empresas pagam para contribuição, como contribuição da Previdência Social. Olha só o que nós estamos dizendo. Quando a gente está falando do custo Brasil... Nós estamos falando de uma coisa significativa. Às vezes a gente está falando, apontando uma coisa e a questão é outra. Tem uma série de problemas, né? Estou falando agora. Nós estamos de aperfeiçoamento dessas nossas instituições. Esses custos aí para as pequenas empresas manterem, às vezes, pagando vale-refeição, né? O seu funcionário ou então a maquineta. Uma banca de revistas que é obrigada a manter aluguel de maquinetas diversas, pagando custos muito maiores. Pode inviabilizar, né? E aí nós vamos cada vez mais nos distanciando desse nível elevado de padrão global de competição. Tá certo. Eu acho que essa é uma medida muito importante e nós queremos fazer o apelo, né, à Presidência da República, aos órgãos, né, reguladores, ao Banco Central, para que intervenham e que a Câmara possa ser realmente fazer o seu papel em prol da nossa população. Para terminar, que nosso tempo está acabando mesmo. Deputado Zé Humberto, o senhor foi prefeito de Patos de Minas, o senhor é lá de Minas Gerais. Me diga uma coisa, essa questão, o senhor sente isso lá, quando o senhor vai para a sua base lá, suas bases, o senhor sente o comerciante reclamando, o senhor ouve, o senhor sente isso? Essa é a beleza da democracia. É preciso dizer que antes de ser prefeito, eu fui presidente do CDL e eu próprio sou um lojista. Então eu sinto, na verdade, na pele, mas há pouco recebi o apelo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então há um apelo da sociedade civil através de nós, nosso papel como parlamentares. Quero lembrar, Neymar, Banco do Brasil é acionista de várias dessas empresas, portanto está na mão do governo federal. O Banco do Brasil não está sendo um protagonista na redução dos juros? Pode fazer o mesmo nas tarifas dos cartões, dos meios eletrônicos de pagamento. Deputado Zé Humberto, muito obrigado pela sua vinda. Agradeço, Neymar. Voltamos a esse assunto, né? É importante. Obrigado à TV Câmara, à Rádio Câmara pelo espaço. Obrigado. E obrigado a você. Até mais. Até a próxima.